dia aqui desse evento. E aí, assim, o que está previsto a gente conversar? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as ligações, tá? Então, cadê? Tá aqui. Sobre as ligações, sobre algumas ferramentas, tá? Que a gente trabalha aqui nessa parte da prospecção, tá bom? Temos uma parte onde a gente vai falar da rotina, ou seja, de que atividades que são precisam ser feitas nessa rotina de uma Prime, de uma encantadora, certo? Vamos fazer também algumas análises de atendimento, mais outras, né, que o pessoal acabou mandando aqui para nós. E também vamos fechar aí o evento com um resumo de tudo isso que nós conversamos. Beleza? Tá? E depois a gente tira também mais um tempinho para dúvidas, tá? Então, vamos lá. Em relação o primeiro assunto aqui que eu queria trazer para vocês é essa questão da ligação, né? Então é um assunto até que polêmico, né? Porque mas ligar, né? Mas o pessoal ainda não atende, né? Mas eu mesmo, né? Se alguém liga para mim assim, é difícil eu atender. Até então eu estava com o celular naquela questão de só quem está no contato, né? Que daí eu recebo ligação, que daí vibra e tudo mais. Aí eu tava perdendo até muita ligação importante, porque eu não atendo, né? Tipo assim, se for importante, qualquer coisa manda no WhatsApp, ou coisa do tipo. Aí eu deixei ali, mas já tô pensando de novo, porque eu recebo muita chamada que eu não preciso, assim, de, às vezes, alguma empresa tentando vender, coisa do tipo, né? Então, as pessoas também, isso também deve acontecer com as pessoas, né? Com os leads ali. Então, por isso a ligação, ela caiu tanto no desuso, tá? Porém, não dá para a gente generalizar e por conta disso não fazer as ligações, tá? Por quê? As ligações ela ainda funciona, ela gera um contato mais efetivo com aquele lead e se você conseguir falar com ela, com aquela pessoa, a chance de você conseguir uma conversão é bem mais alta do que o WhatsApp. Com certeza, a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, assim, por isso que a gente ainda sempre recomenda essa questão da ligação, tá? E eu posso também, com toda certeza, falar para vocês que assim, entre vocês, né, e uma outra empresa, por exemplo, as outras empresas, elas preferem um caminho mais fácil, elas preferem o WhatsApp, né? Então, chega um lead lá, elas vão falar com aquele paciente pelo WhatsApp. Elas não têm essa instrução de ligar. Poucas têm, tá? Eu falo isso porque, por exemplo, a gente vira e mexe, faz cliente oculto, né? Então a gente entra em contato com várias empresas do segmento para ver como é que está o atendimento deles, né? Para ver como é que estão as questões, fazer uma análise de maneira geral. E assim, é pouquíssimos os que ligam, tá? Que ligam tanto pelo WhatsApp quanto por ligação normal. Então, quando a gente liga, só da gente ligar, a gente já sai na frente. Né? Então, no WhatsApp, às vezes que você demora uma semana e tudo mais para você conseguir efetivar um agendamento. Pensando nesse cenário, se você já conseguir efetuar a ligação, a gente já sai na frente. Né? E eu já tive vários relatos de pessoas que falaram, olha, vocês respondem rápido, eu vim aqui na clínica só porque vocês me responderam rápido, eu mandei mensagem para outras clínicas, vocês foram que mais me responderam rápido e eu acabei vindo aqui. Né? Então tem muito disso também. Né? Tanto o atendimento rápido ao lead, quanto também a gente conseguir falar com ele por ligação o quanto antes para já conseguir efetivar esse agendamento. Beleza? Então, isso é importante vocês entenderem, né? Porque não é todo mundo que tem essa instrução, que tem esse conhecimento. Né? Então, os concorrentes, outras empresas, elas normalmente vão para o caminho mais fácil, porque não tem essa instrução. Às vezes só colocaram aquela pessoa lá, né? Não deram nenhum tipo de treinamento e coisa do tipo, então elas acabam indo pelo WhatsApp mesmo e com aquele atendimento todo errado, né? Então agora vocês têm um método e também vão obtendo mais conhecimentos aí para conseguir ter mais conversão. Então, assim, a gente está passando a ligação porque ela é importante, porque ela ainda funciona e porque ela gera resultado. Tá? Então a gente tem os indicadores aqui na empresa, bem certinho, tá? E a gente consegue mostrar, olha, as pessoas que mais, por exemplo, têm resultado, as clínicas que mais têm sucesso, né? Normalmente o pessoal ali do top 10, assim, às vezes nem precisa estar no top 10 também, porque ter um sucesso é o quê? Eu tenho uma clínica que me gera lucro, né? Eu tenho uma empresa bacana, uma empresa saudável, tá? E normalmente o pessoal que mais tem sucesso são as que efetuam bastante ligação, certo? Então sempre tentar ligar para aquele lead primeiro e depois trabalhar com áudio ou mensagem, beleza? Então a ligação ela ainda funciona muito, tá? Então assim, quando a gente trabalha com uma mensagem por escrito, é aquilo que a gente estava conversando ontem um pouco na questão da comunicação também. A mensagem lá por escrito, a gente não consegue transmitir o que é necessário, porque dá muito ruído, é o que a pessoa interpretou. Então, assim,
quando é uma situação onde a gente precisa ter uma persuasão, a gente precisa conversar com aquele lead, a gente precisa de um resultado, o mais efetivo é trabalhar por ligação mesmo, onde a gente consegue de fato, né, com a nossa entonação de voz, né, com as abordagens, com aquele atendimento que a gente coloca ali para a pessoa, a gente vai conseguir pegar ela ali naquele momento. Então a gente consegue ter mais efetividade na conversa, né? O WhatsApp é muito comum a gente, às vezes, demorar uma semana para conseguir fazer um agendamento. Sendo que daí, se eu consigo falar com aquela pessoa, naquele momento, eu consigo já arrumar aquela situação, já resolver aquela situação ali em questão de, tipo, 5 minutos, né? Dependendo disso, como é uma ligação um pouco mais longa, tem ligação que é mais objetiva, né? Tem ligação que às vezes demora 10 minutinhos, né? Mas você já resolve ali, né? Você já consegue concluir um agendamento, tá? Então, o WhatsApp às vezes fica muito à mercê da pessoa responder, coisa do tipo, e aí depois vai sendo feito um novo contato, né? Então, a ligação ela ajuda muito. Normalmente quem tem mais comparecimento, mais fechamento, mais agendamentos são quem mais liga mesmo, tá bom? A mesma coisa também com aquela questão dos contatos, né? Quanto mais pessoas você entrar em contato, mais aumenta a chance de ter agendamento, comparecimento e fechamento. Na ligação é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, a ligação ela ainda funciona, mas mudou um pouco a forma de trabalhar com a ligação por conta de todos esses cenários que a gente falou. Então, por exemplo, é, tem regiões que eu sei que se eu ligar no horário do meio-dia, eu vou ter mais sucesso. Tem regiões que se eu ligar na parte da manhã, eu vou ter mais sucesso. Então, por isso que é importante vocês irem fazendo testes para analisar exatamente como que é a região de vocês. Né? Então, eu sei que minha região de manhã o pessoal não está me atendendo, então eu vou tentar fazer mais esforços de ligação no momento onde eu tenho mais sucesso. Como, por exemplo, na hora do almoço, após os 18, né? Quem trabalha no sábado também dá para tentar fazer essa tentativa. Né? Então, é entender de fato como é que funciona isso na região de vocês. Tá? Então, como a gente falou também, tem regiões que os leads atendem mais, outras menos. Tem região que só o WhatsApp ela já é suficiente. Agora tem região não, tem região que tipo, tem que ser só por ligação, de repente. Né? A gente só usa mesmo o WhatsApp para formalizar o agendamento. Né? Então, enfim, precisa entender a particularidade de cada clínica, de cada região. Tá? Então, quando vocês forem trabalhar com os leads também, aquela pessoa que está conversando com vocês, você está lá interagindo com ela, não deixe se enganar pela praticidade. A gente sabe que é mais fácil vocês continuarem a conversa com a pessoa, porque ela está te respondendo. Então, aproveitar aquilo ali. Isso é ótimo, tudo certo. Mas se a pessoa já está conversando com você pelo WhatsApp, né? Ou seja, você vai, às vezes, ter que mandar um áudio, você vai ter que fazer algum tipo de explicação, você vai ter que digitar. Então, por que já não aproveitar que a pessoa está ligando, está conversando com você ali, ela está na hora disponível, por que já não aproveitar e ligar? Né? Se ela não conseguir atender, ela vai falar. Ou se ela não conseguir falar, ela te atender e não conseguir falar, ela vai te comunicar sobre isso também. E aí você segue pelo WhatsApp, tudo certo. Mas se a gente conseguir agora pegar esse lead, ela estiver disponível, a gente conseguir conversar com ela, você poupa tempo, você ia ficar conversando lá com ela no WhatsApp e corria o risco dela não te responder mais. Então você já conclui ali provavelmente um agendamento, né? Entre uma abordagem de você explicar valor pelo WhatsApp e você explicar por que você não consegue passar o valor pelo telefone, você vai ter muito mais sucesso pelo telefone. A pessoa vê que você é uma pessoa real, a pessoa confia mais nisso. Hoje a gente está num mundo aí cheio de golpes, né? Infelizmente. Então, assim, passa tudo isso na cabeça das pessoas. Beleza? Então, tentaria trabalhar com isso também. Tá? Tá me demandando muito tempo sair ligando para o pessoal. Então, trabalha com esse foco. Então, vamos trabalhar sempre com quem está ligando, quem está online ou conversando com você. Isso já é um bom começo, tá? Isso já é um bom começo, mas tenho certeza que se vocês pegarem o hábito de ligar para todo mundo, independente da situação, vocês vão ter um sucesso também. Né? A ligação você consegue discar ela ali, deixar o telefone tocando e ir fazendo outra atividade, e fazendo um atendimento ali e tudo mais. Se a pessoa atender, você vai lá e conversa com ela. Né? Então dá para fazer meio que as duas coisas ao mesmo tempo. É possível. Tá? Então dá para a gente deixar uma coisa acontecendo ali enquanto eu vou fazendo outra atividade também. Tá bom? Então, bom, o WhatsApp hoje ele tem uma taxa de agendamento maior, tá? Porque é mais prático, como eu havia falado para vocês, porém falta mais, tá? Então a gente tem um cenário da praticidade onde eu prefiro dar continuidade na conversa no WhatsApp, só que os leads eles faltam mais. Então é aquela situação, você prefere mais agendamentos e você vai ter mais falta, ou às vezes você prefere menos agendamentos, só que menos faltas. Né? Então, eu acredito que se vocês colocarem bem na pontinha do lápis,
se vocês trabalharem com foco maior na ligação, vocês vão ter mais sucesso e menos trabalho. Porque o lead você agenda pelo WhatsApp e ele falta. Então ele te dá um retrabalho. Te dá um retrabalho de às vezes você ter que ir lá e fazer uma nova ligação, te dá um retrabalho de você ter que ficar fazendo um novo contato pelo WhatsApp, né? Te dá mais trabalho para você demandar mais tempo aquela pessoa que fica conversando com você por dias e dias, né? Então, de maneira geral, ele te dá mais trabalho. Só que também, em contrapartida, como é mais fácil ali de fazer o agendamento, vocês têm mais agendamentos também, tá? Mas seria importante a gente ir equilibrando isso para conseguir o máximo de agendamento possível pelo telefone, tá? Ou você pode agendar também pelo WhatsApp e a hora que efetivar o agendamento você faz uma formalização por telefone, por exemplo, tá? Então seria uma ideia também, meio que para validar aquele agendamento, também seria válido, tá? Mas assim, em números mesmo, quem agenda ali pelo telefone comparece mais, né? Agenda mais também e fecha mais. O WhatsApp, daí ele agenda mais, só que falta mais também, tá? E a qualidade não é tão boa quanto por ligação. Beleza? Então o WhatsApp demora mais para se concluir, e no telefone ali vocês já conseguem resolver na hora, tá? Quando se tem as confirmações, os lembretes também, né? Que a gente fala ali para fazer com os clientes. Quando você consegue esse lembrete por ligação, também é um sucesso. Então hoje é muito comum, por exemplo, falo isso também porque eu sempre faço esse cliente oculto nas clínicas. Aí eu vou lá, faço ali aquela verificação do atendimento e faço o agendamento também para depois ver como que vai ser aquele processo, de como que eles vão estar fazendo, né? Nenhuma envia o vídeo que eu falei para vocês, nenhuma faz aquele trabalho do reforço da importância do comparecer, agendam para data longe, todo esse conhecimento aqui que a gente está passando, praticamente nenhuma faz, tá? E aí a ligação também, a confirmação, elas não fazem, no sentido de, é sempre uma mensagem pronta, né? Então, a gente está querendo que o nosso lead compareça, mas a gente não está fazendo de tudo para ele comparecer. O que é fazer de tudo? Eu vou ligar e se ele não atender, eu mando a mensagem. Normalmente a gente só para vou mandar mensagem. Né? Aí depois o lead falta, você tem trabalho. Né? Então, assim, se a gente já agendou, se a gente já teve todo o trabalho de comunicar com aquele lead, por que a gente também não está trabalhando com aquela questão de quanto mais engrenagens eu tenho, quanto mais engrenagens eu faço, para aumentar a chance desse meu paciente comparecer, tá? Então, eu também trabalharia bem com foco nessa questão aqui, de quando ter essa etapa da confirmação, do lembrete para o paciente, eu tentar fazer por ligação também, tá bom? Porque a efetividade também é maior. Beleza? E aquela situação que vocês já estão bem familiarizadas, receber um lead ali pelo telefone, sempre começa por ligação. Beleza? Aí é que a gente também já colocou, quando estiver conversando com o lead ali, você sempre liga para ele. Se a pessoa não atender, você pode perguntar para ela, olha, posso te ligar, né? Ou às vezes também não, enfim, ela não vai estar ali, não vai conseguir te atender naquela hora, né? Então daí você vai ligar, não vai funcionar, daí você pode perguntar, olha, posso te ligar um pouquinho só para te explicar como é que funciona a campanha. Se ela falar que não, você segue ali pelo WhatsApp, ou enfim, tá? Normalmente eu tento ligar direto, mesmo sem falar, a pessoa está online, estou conversando, já tento ligar direto, tá? E se eu não atender, eu tento perguntar se eu posso ligar para ela, tá? Daí se não der, a gente continua ali pelo WhatsApp e tudo certo. Tá bom? Como eu falei, situações mais delicadas, né? Então, solicitação de valores, convênios, qualquer tipo de objeção, normalmente quando se tem por ligação, a gente tem um retorno melhor também, tá? Porque a persuasão é maior. Então, a mensagem por escrito ela acaba convertindo menos, tá bom? Para começar, eu colocaria um objetivo de ligação diária, né? Então, eu colocaria alguma coisa assim, porque é aquela coisa. Quanto mais visitas eu conseguir fazer, quanto mais portas eu conseguir bater, maior a chance de eu vender. Se eu não conseguir fazer nada, teoricamente, eu não tenho isso. Né? Então, como eu falei, tentaria o máximo de ligações que fosse possível, né, que eu conseguir realizar e vou trabalhando dessa forma. A gente que trabalha com prospecção vai escutar muito não, não tem jeito, faz parte do nosso trabalho, tá? Mas também vamos escutar muito sim. Então, não é deixar, porque eu estou escutando muito não, que o negócio não funciona. Tá? E podem colocar aí que quem vocês conseguem sim, vocês vão ter uma boa qualidade. Beleza? Então eu estipularia aí um número de ligações, né, para você. Não adianta a gente, não estou fazendo nenhuma ligação, agora eu vou fazer 100 por dia. Não adianta, é assim, vai de pouquinho em pouquinho, senão também você se frustra, né, de você não conseguir fazer e tudo mais. Então, sai de zero para coloca um número que você acha que é possível e vai trabalhando isso, tá? Só começa,
tá? Só começa mesmo a fazer esse trabalho, beleza? E aquela situação também, é comum o pessoal às vezes fazer um agendamento por ligação e não mandar no WhatsApp, tá? Então, agendou um lead por ligação, formaliza lá no WhatsApp que a gente agendou essa consulta com ela, aquela situação da importância dela comparecer, se quiser resumir um pouquinho ali também da história dela, que é para ajudar os 10 quilos que ela quer emagrecer também, né? E coloca ali o endereço, fotinha da fachada, tudo certo. Beleza? Dessa forma, se tem duas pessoas trabalhando no celular, já sabe mais ou menos o que está acontecendo ali naquela conversa, né? Já pensou, você vai, agendou o lead, né, por ligação, e aí no WhatsApp não tem nada, entra a outra Prime, entra a outra encantadora, e aí vai lá, como não viu nada na comunicação, manda uma mensagem com uma comunicação de falando para ela agendar um horário, sendo que ela já tinha agendado, né? Então fica a situação que não, às vezes a gente não consegue organizar de forma tão bacana. Então isso já mataria essa situação também. Fora que para o lead, né, você agendou ele por ligação, mas o lead é aquele lead, né? Eles esquecem e tudo mais. Então, dessa forma, a gente já evita isso também. Então, já coloca ali no WhatsApp, é mais uma forma da gente lembrar ele, né? É mais uma comunicação ali para trabalhar com ele também, tá? E como a gente falou, da importância da ligação também, ela é válida, super válida para aquele banco de dados, né, que a gente havia comunicado, que a gente havia passado para vocês. A questão das faltas, os leads que não responderam, né, ou quem fez orçamento e não fechou, então também com ele sempre tentar fazer a ligação por primeiro, né? Então é comum, pessoal, tipo, tô sem resultado. Aí a gente vai ver lá numa caixa de entrada do WhatsApp um monte de possíveis clientes. Tá, mas já tentou fazer uma ligação com todo mundo? Não. Então, vamos lá, ó, o tanto de telefone que a gente tem aqui para a gente tentar trabalhar, né? Então, isso é importante também. E uma coisa também que dá para vocês fazerem só para, perdão, para a pessoa ter mais uma notificação nossa, é ligar pelo próprio WhatsApp. Então, no WhatsApp, você ligando ali, só colocar ali para ligar mesmo, para dar um toque só, porque daí a pessoa ela vai receber uma notificação, né? Então, por exemplo, se ela deixar lá no celular permitido, já aparece uma notificação lá na telinha, né? E também quando ela entra no aplicativo, aparece lá na aba ligações. O WhatsApp ele tem uma aba só para isso. E isso aqui vale ouro, porque daí a pessoa vai ver que a gente tentou ligar para ela, né? Então é legal isso também. É mais uma forma da gente tentar chamar a atenção daquele lead, né? Então também é uma tentativa válida. Beleza? Então assim, em relação à ligação, como eu falei para vocês, ainda é uma ferramenta indispensável para o nosso trabalho, tá bom? E aí dá para a gente ir migrando também ela um pouquinho para o WhatsApp e tudo mais, tá? Então, eu acredito que hoje quem ainda não usa vai começar talvez a colocar em prática, vai talvez ver algumas dificuldades, alguma resistência, mas eu tenho certeza que no final o resultado que vem por ele compensa, beleza? Fechou então. Em relação às ligações, a gente termina nessa questão. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar? Quem trabalha com ligação também hoje, se puder dar um feedback também do que tem sentido e tudo mais. Tranquilo? Então, beleza. Aqui eu separei uma parte para vocês das ferramentas que a gente usa, né? Já conversamos sobre elas aqui no bate-papo. Então, a questão do WhatsApp Business, né? Então, a gente já passou para vocês todas aquelas ferramentas que tem disponível para ele, uma ferramenta gratuita, né? Com várias atividades enfim, ferramentas que dá para a gente utilizar que ajuda no nosso trabalho e cada vez ele traz mais opções e mais ferramentas para a gente, então isso é bem legal, tá? E se torna indispensável. Então, quem ainda não tem, já recomendo migrar aí para o business. A gente tem o sistema da franquia, né, como vocês já conhecem, a ferramenta de áudio personalizado, já colocamos aqui, mas vou comentar de novo sobre ela. Essa ferramenta, o que ela faz? A gente grava o áudio uma única vez eu gravo aquele áudio, tá? E aí depois, quando eu for mandar aquele áudio de novo, ele manda como se eu tivesse gravado em tempo real, tá? Então é bem bacana, porque às vezes, e assim, várias bate-papos, várias mentorias que a gente vai fazer, tinha lá a Prime mandando sempre o mesmo áudio, né, para a pessoa, sempre exatamente o mesmo áudio, a mesma abordagem, tá? A dúvida das pessoas são bem semelhantes. E aí era áudio de 1 minuto e tudo mais, só que pensa, todo lead que chegava, 300 leads que chegavam, né, e aí ter que mandar o mesmo áudio toda vez, então desgasta um pouco, né? Então com a ferramenta de áudio, a gente grava esse áudio uma única vez, quando tiver aquela situação ali, a gente só aperta um botão e vai aquele áudio como se tivesse sido enviado em tempo real.
Então é bem bacana. Isso a gente está falando só para os leads da rede social, né? Mas dá para a gente personalizar e fazer um trabalho para praticamente toda a nossa cadeia ali de leads, né? Então, por exemplo, pegar o pessoal que faz o aniversário. Então a gente poderia gravar um áudio personalizado uma única vez para mandar para as aniversariantes. A gente pode fazer isso com os inadimplentes, a gente pode fazer isso com o pessoal que fez orçamento e não fechou, a gente pode fazer isso com quem fechou para pedir uma indicação, para ver se está gostando do nosso procedimento. Eu posso fazer um áudio personalizado para confirmar a agenda. Então, enfim, posso fazer um monte de coisa, não tem limite, tá? Então ele é muito útil nesse sentido também, tá? E ajuda aí a ter você ganha personalização e consequentemente também mais produtividade, beleza? Temos hoje ferramenta de disparo em massa no WhatsApp, então isso é ótimo. Então, por exemplo, a gente não tinha colocado lá para vocês aquela questão de entrar em contato com o banco de dados, né? Então vocês podem trabalhar com algum tipo de ferramenta que daí ela envia a mensagem para todo mundo. Claro que tem limites, não dá para a gente mandar para 3.000 pessoas, mas dá para a gente trabalhar ali com 100 pessoas mais ou menos para chamar por dia. Então já ajuda. Então se você sabe que todo mês você tem que trabalhar com um banco de dados que fizeram orçamento e não fecharam, com as faltas, né, com todo aquele pessoal, a gente já vai trabalhando com essa ferramenta para otimizar mais o seu tempo. Beleza? Então, assim, tem várias, e a gente consegue estar trabalhando com elas para estar aumentando mais o resultado de vocês. Beleza? E, assim, uma coisa que é importante para vocês entenderem, o lead que vem da rede social, ele não é de vocês enquanto vocês não salvarem ele. O que eu quero dizer? É muito comum, às vezes, você perder um celular da clínica aí, às vezes por, enfim, perdi um número, porque estragou o celular, porque foi banido, enfim, perdeu o número. E aí todos aqueles leads que estavam lá no celular, vocês perderam. Vamos supor, né, que daí por algum motivo não foi o backup, coisa do tipo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Sempre, para esse lead, se de fato ele ser teu, você precisa salvar ele. Se você não salvar ele em algum lugar, ele não vai ser teu. Pode acontecer essa situação externa e você pode perder ele. Então, nossa recomendação é, crie uma planilhazinha simples, né? Uma planilha simples ali onde você consegue colocar o nome e o telefone do lead. E aí, se um dia o Facebook parar de existir, alguma rede social parar de existir, todo mundo que chegou desde então você tem ali. Né? Então, hoje, se você fica só simplesmente, eu vou pegar o telefone e vou colocar ele lá no WhatsApp para eu trabalhar, né? Mas daí você não tem todos aqueles dados, né? Então, se em algum momento você perdeu o telefone ou coisa do tipo, você não tem esses dados, tá? Então, hoje, todo lead que chega, por exemplo, quando é da nossa equipe aqui das encantadoras, a gente vai, pega o nome dele, coloca numa planilha, o nome e o telefone. Tá? Então, quando a gente perde um celular, por exemplo, a gente é bem pouco afetado, porque eu vou lá e chamo todo mundo de novo. É bem tranquilo, né? Quando daí, por exemplo, eu estou até ocioso, eu vou lá, pego todos aqueles leads na minha carteira de clientes e mando mensagem também, que no mais é aquele pessoal que já está no meu WhatsApp. Tá? Então, se vocês não salvarem os leads que chegam, e por algum motivo vocês perderem aquele acesso ali, aquele celular que vocês tinham, coisa do tipo, né? Vocês podem perder todos os leads de vocês. Então, ele só é de vocês se vocês terem, de fato, o acesso a eles, ter isso salvo, beleza? Então, uma planilhazinha já resolveria, tá? Eu já cansei de ver gente que perdeu um monte de investimento por conta disso. Uma coisa simples, né? Só uma questão de hábito mesmo, beleza? Fechou? Aí, assim, o que nós temos aqui também para a gente trabalhar para aumentar ainda mais o resultado de vocês, tá? E aqui tem alguns pontos que são um pouquinho mais delicados, mas que é importante a gente conversar. Então, eu vejo muita gente que trabalha na Magras e que, às vezes, não entendeu como que é a rotina, né, do lead que passa ali, né? Então, seria muito legal se todo mundo que trabalha como um Prime e tudo mais, se conseguisse fazer uma avaliação, né, para de fato entender a jornada do cliente, entender o que acontece ali naquela 1 hora com aquele lead, qual que vai ser a experiência dela, né, de fato entender tudo desde a recepção, né, ou melhor, se quisesse agendar um horário ali para entender todo o processo, mas assim, desde o que acontece na recepção, quais dados que são preenchidos, né, como que é essa experiência dela, por onde ela passa e tudo mais, porque assim, parece bobo, mas quando a gente faz isso, a gente tem muito mais propriedade para falar com aquela pessoa, a gente de fato está ali no lugar dela, a gente de fato se colocou no lugar dela, e a gente entende o que ela passa, né,
Então, é comum, né, para a gente fazer esse tipo de atividade, a gente fazer essa visita ali na clínica, fazer se colocar esse horário ali para a gente de fato entender o processo do cliente e quando ela perguntar a gente tem muito mais propriedade para falar, tá bom? Então assim, é muito, muito comum, a gente vai, faz uma mentoria, a gente vai, faz uma reunião, eu sempre pergunto assim, e é comum o pessoal não ter feito uma avaliação, né? E às vezes uma coisa tão básica, mas que já vai dar uma propriedade, até mais segurança, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de receio de falar alguma coisa. Então dessa forma vocês acabam tendo mais propriedade, tá bom? Então é interessante vocês reavaliarem isso. Quem trabalha dentro de uma clínica seria interessante passar por essa jornada, tá bom? Em relação àquela questão da avaliação, tem algum custo, né? Então a gente traz aqui para reforçar, para a partir de agora vocês trabalharem com uma questão de troca, né? Então usar aquela abordagem lá que nós colocamos, com a consulta falando que tem um custo, mas que se ela comparecer no dia horário combinado, a gente isenta ela, que é a nossa campanha do mês, né? Pode trabalhar com aquela questão do voucher também, tá? Mas não utilizem, pelo menos a nossa recomendação é evitar não, essa avaliação aí é na cortesia, ela é gratuita, né? Ou sem compromisso, tá? Porque isso desmerece muito o nosso trabalho e a gente está todo criando uma comunicação aqui para o lead comparecer, né? Está criando, está combinando um compromisso com ele e aí está falando que a avaliação era sem compromisso. Então dá para falar que, por exemplo, ele vai vir na consulta para fazer uma avaliação, para entender, para tirar as dúvidas. Dá para falar de diversas formas sem precisar falar que a consulta é sem compromisso. Né? Então dá para a gente trabalhar com isso e tentem ir por esse caminho também. Tentem não usar o sem compromisso. Beleza? Isso acaba desmerecendo muito ali o nosso trabalho. Tá? E aquela questão também que eu acho importante reforçar, sempre quando o lead pedir o horário para vocês, né, vocês vão lá e colocam como uma questão de troca mesmo, né, que você consegue sim aquele horário, desde que daí você tenha a garantia dele, tá bom? E aqui nós temos uma questão também um pouquinho delicada, que é a questão do overbooking, né? Então, por exemplo, a gente tem uma clínica e a clínica ela quer ter mais resultado, né? Ela quer ter mais pessoas novas indo na clínica, coisa do tipo. Só que daí ela não tem horário para avaliação, por exemplo, né? Ou às vezes a gente só consegue agendar um lead por horário, né? E aí o que acontece? Vamos supor que na rede social a gente trabalha ali com um comparecimento mínimo de 30%, né? Então tem muita chance do paciente faltar. Tipo, ó, vou agendar 10, vai 3, entendeu? Então é difícil, né? E aí você vai, marca um lead e espera ele comparecer. E aí a tua especialista, a consultora, ela tá aguardando aquele lead fazer a avaliação, comparecer na avaliação, e aí ele falta. E as clínicas estão marcando um horário por vez. Então, assim, seria interessante dar uma analisada nisso, porque daí vocês vão ficar com muito tempo ocioso se vocês trabalharem assim, né? Então, eu tentaria trabalhar com uma questão de colocar mais pessoas, de repente, no mesmo horário, claro, sem perder a qualidade, sem deixar isso de lado, tá? Por quê? Porque a gente já sabe que pode faltar essa pessoa, né? E aí, de repente, a gente pode colocar um horário entre um espaço e outro, alguma coisa assim, entre agendar uma a cada 30 minutos, enfim, dá para ir fazendo algum tipo de trabalho, tá? Mas é muito comum a gente ver, né, a pessoa que, eu já agendei uma pessoa aqui nesse horário, eu só vou agendar outra depois de 1 hora. E aí você perdeu, aí se esse lead faltou, você perdeu ali às vezes 2 avaliações, enfim, que poderiam ter sido colocadas ali, né, e a gente acabou não trabalhando, tá? E às vezes até pessoas que precisavam daquele horário também, tá? Então deem uma repensada nisso, de como que vocês podem fazer isso na clínica de vocês, sem deixar de lado a qualidade, né? Vai ter hora que vai comparecer todo mundo, você vai agendar 3, vai 3, e às vezes você vai agendar os 3 e vai faltar os 3, entendeu? Então a ideia é a seguinte, é a gente aumentar a chance de comparecer um lead naquele horário, né? Então se eu marcar um paciente, a chance dele faltar é alta, é maior do que ele comparecer, né, na rede social, dependendo da região. Então o que eu faço? Para aumentar a minha chance, eu coloco mais um lead ali naquele horário. Né? E aí, quando eu vou fazer a confirmação dos leads ali, se os dois confirmarem, de repente você pode tentar ver de colocar uma pessoa um pouquinho antes, uma pessoa um pouquinho depois. Dá para ir fazendo esse reajuste também, tá? Então, seria mais uma forma de aumentar o resultado de vocês, tá? Nas companhias aéreas isso é muito comum, né? O pessoal, eles sabem disso, eles sabem que, por exemplo, tem muita falta, tem um no show deles lá, e aí o que que eles fazem? Eles vendem mais passagens do que tem de capacidade ali na,
no avião. E daí, se acontecer porque eles sabem que sempre tem uma falta ou outra, algum reagendamento, coisa do tipo. Se acontecer de todo mundo comparecer, aquela pessoa ali que acabou às vezes chegando por último, coisa do tipo, eles dão um jeitinho de colocar em algum outro voo, eles dão algum jeito, tá? Então, mas para eles compensam fazer isso, porque daí eles acabam sempre tendo um faturamento maior, né? Porque eles sabem que tem essa falta, então eles acabam sendo ocupando ali, colocando a capacidade máxima do avião ali, tá? Da aeronave. Então isso é legal, tá? Para a gente tentar ver no nosso modelo de negócio aqui se não dá para a gente encaixar, tá? Porque eu acho muito chato vocês marcarem, reservarem 1 hora do dia de vocês, e aí aquele conta com aquele lead, aí ele falta e vocês ficam ociosos. Né? Então, dessa forma, pelo menos vocês teriam uma produtividade maior, tá bom? Colocando ali, pelo menos aumenta mais a chance da pessoa comparecer. Aí vocês vão vendo como que na prática vai ser feito aí na clínica de vocês, tá bom? Vão discutindo sobre isso, vão tentando chegar numa forma que fica bacana sem perder a qualidade e conseguindo mais agendamentos ali, tá? Beleza. Vamos ver o que mais que a gente pode colocar. Aí aqui vocês podem ver que eu sempre falo, né, pessoal, a questão de fazer um novo contato com o lead. Então, como eu tinha colocado lá também, você está conversando com o lead, por exemplo, na parte da manhã, 10 horas, vamos colocar ali. Poxa, você mandou uma mensagem para ele, 10 horas, a hora que deu ali 11 horas, meio-dia, 1 hora, não espera o dia seguinte, semana seguinte para entrar em contato. A pessoa visualizou, já manda uma mensagem, já manda um olá, um está por aí, um que fica no aguardo, para a pessoa ver que tem alguém ali aguardando a resposta. E a mesma coisa na parte da tarde. Aí, ainda assim, o lead não respondeu, manda uma mensagem de novo, ali no dia seguinte. E vamos fazendo esse trabalho para a gente, né, sempre com uma ligação, com um áudio, com uma mensagem da forma como vocês forem instruídas. Tá? Sempre que sobrar um tempinho, não fique esperando o lead cair do céu, vamos estimular esse aquecimento, vamos estimular um novo contato com aquele lead, sempre, 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 tá? Sempre que possível, trabalha com a ferramenta daí de áudio para personalizar esse atendimento de vocês, com esse pessoal que não respondeu. Se você ainda não está conseguindo resposta, você pode mandar um antes depois, pode mandar um videozinho, ou pode ir lá na dor dela, né, que ela comentou, que ela passou para vocês, e colocar aquela questão se, por exemplo, ela, enfim, como que está o planejamento dela para fazer aquilo, né, se ela, o que aconteceu, se ela mudou de ideia, enfim, vamos trabalhando em cima daquela dor ali dela, para voltar a colocar na cabeça dela que foi ela que se cadastrou, que ela veio aqui para nós por conta dessa dor, então é importante a gente passar isso para ela também, tá bom? E liga para as pessoas ali só para elas terem a notificação no WhatsApp. Tá? E aí, assim, o que então, resumindo tudo isso, o que precisa ser feito no dia a dia de vocês? Né? Então, às vezes também, não está claro para a pessoa que trabalha com isso, com essa questão da prospecção, quais são as responsabilidades dela. Né? Então, dessa forma, a gente deixa um pouco mais claro ali para a pessoa. Tá? Então, quais que são as atividades principais para a gente trabalhar dentro dessa questão da prospecção? Tá? Então, assim, sempre responder ali o pessoal do inbox, os comentários. Vocês aprenderam lá a forma de responder por comentário agora da forma correta, de ocultar também para o pessoal não pegar. Então, terminei de responder ali tudo. Então, isso também é uma tarefa. Entrar em contato com quem faltou no dia já, para a gente já conseguir reagendar. Fazer os lembretes para os clientes, para os leads, né? Se for no caso vocês que façam, que vão fazer essa tarefa. Entrar com aquele pessoal que não respondeu no dia anterior, porque como eu falei, às vezes você está negociando um horário com aquele lead, né? Você sugeriu um horário, ele não respondeu e ficou faltando só um empurrãozinho para ele agendar. Né? Então, às vezes você fazendo isso, você já resgata ele ali, com uma nova ligação, com uma nova mensagem, com um novo áudio. Tá? Então, como está quente, é importante nesse primeiro momento a gente ficar um pouco mais em cima mesmo. Tá bom? E aí, sempre que possível, você entra em contato com todos os leads mais antigos, tá? Com as faltas mais antigas e que, enfim, com o banco de dados de vocês, de maneira geral. Né? Então, como eu estava falando para vocês, é muito comum o pessoal ficar focado só nos leads novos, e aí, de fato, levar um volume só com os leads novos, né, fica difícil, né, você trabalhar sempre só dependendo do lead novo, aí demanda um investimento maior, coisa do tipo, né, mas se vocês começarem a alinhar os leads novos com todos esses bancos de dados que vocês têm da carteira de vocês, da clínica de vocês, eu tenho certeza que o resultado vai ser maior, beleza? Então, diariamente, tentaria seguir esse checklist aqui com essas atividades, que daí eu tenho certeza que já vai melhorar o resultado de vocês. Aí depois dá para ir implementando outras coisas, né? A questão de ligações, isso e aquilo. Beleza? Então, inicialmente eu tentaria dessa forma, tá? Agora, vamos fazer algumas análises aqui de atendimento. Separei mais alguns prints aqui para a gente dar mais uma olhadinha, tá bom?
Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa aqui? Tá tranquilo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora para mostrar as... Deixa eu ver os prints. Como é que vai aparecer aqui para vocês? Ó, peguei vários, tá? Daí que dá pra gente ter uma boa análise também. Deixa eu ver, são... beleza. Acho que tá dando... Tá um pouquinho pequeno, né? Agora ficou legal. Então, assim, uma coisa que está acontecendo muito, né, pessoal, nesse momento é tipo, pessoal, o retorno só depois, lá no dia 8 de janeiro. Né, eu tô viajando, tô de férias, né? Todo mundo tá viajando agora, né? Então, poxa, como as pessoas viajam. Isso, se fosse assim, a economia só nessa parte turística estava linda, né? Mas, enfim. Então, assim, em relação a essa questão, como a gente falou, a gente pode já trabalhar para tentar incentivar esse lead, né? Então, por exemplo, aqui a gente meio que, tipo, desistiu de tentar convencer o lead, de pelo menos já pré-agendar, né? Porque, assim, aqui a gente nem tentou, né? Então, o primeiro passo é tentar, né? O nosso trabalho de prospecção, ele exige isso. A gente precisa tentar. Então, primeiro, antes de eu desistir desse lead, eu vou, nesse caso aqui, fazer um pré-agendamento dela. Mesmo que vai contra, né, aquela questão no caso de tipo, poxa, tá para uma data muito distante, mas é melhor a gente agendar ela com toda aquela educação que nós combinamos, do que a gente deixar ela passar. Porque lá em janeiro, né, enfim, acho difícil esse lead voltar, né, e acredito que também, como vai ter aquela questão dos leads novos e tudo mais, até você voltar nela, eu acredito que demora um tempinho também. Tá? Então é melhor a gente pré-deixar, ó, se ela retorna no dia 8, a gente já pode ir lá, dia 8 vai ser que dia? Dia 8 vai ser num domingo. Então numa segunda-feira a gente já pode sugerir um horário para ela. Né? Então, tipo, a gente poderia falar, não, eu entendo, fica tranquilo, que bom que você está viajando e tudo mais, pode até brincar um pouquinho para ver se é férias, né? Se é a lazer, coisa do tipo, dar uma brincada nessa questão, né? E repara, ela respondeu às 16h50. Às 16h51 você respondeu. E às 16h51 ela respondeu. Ou seja, ela está online. Então, talvez se a gente tivesse conversado com ela por ligação, ficaria mais fácil a gente fazer essa conversão, né? Esse bate-papo com ela, toda essa situação. Então, eu educaria essa pessoa aqui no seguinte sentido. Eu iria lá na dor dela e falaria, olha, como você falou para mim, que você deseja emagrecer esses 10 quilos, o que, que eu te recomendaria nesse momento? Entendo que você está viajando e tudo mais, mas assim, a gente já pode deixar o seu horário pré-agendado aqui conosco. Por quê? Porque a gente está com essa consulta sendo colocada de cortesia para você, ou a gente está com essa consulta que tem um custo, mas daí a gente fazendo esse pré-agendamento, eu já consigo isentar ela para você, né? Ou olha, como a gente tem, todo ano a gente tem a questão de um reajuste aqui na empresa, que eu conseguiria fazer para você fazendo esse pré-agendamento comigo, a gente já garante as suas condições ainda desse ano, porque ano que vem a gente tem um reajuste, né? Então provavelmente os valores aumentem, tá? Então daria para trabalhar com alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Ou, de repente, tem clínicas que estão oferecendo alguns benefícios adicionais também, então daria para trabalhar isso também. Então, a gente só entraria em contato com esse lead para agendar ela, né? Deixa pré-agendado ali, reforça a importância de, poxa, tá longe e tal, para ela anotar, tá? E que a gente vai fazendo essa comunicação com ela, beleza? Então, aqui, simplesmente, a gente só desistiu. Então, o mínimo seria tentar fazer essas tentativas, né? E se mesmo assim não der, beleza, a gente tentou, mas eu tentaria sair daqui com um horário agendado também, beleza? Porque a chance dela simplesmente desistir, de ter uma outra prioridade, é bem alta, tá bom? Então eu acredito que é normal das pessoas, né? A gente tenta elas procrastinarem, coisa do tipo. Então eu tentaria sair daqui com um agendamento efetivado, beleza? Deixa eu pegar agora uma outra conversa. Deixa eu ver se me passa ou não. Não. Deixa eu pegar assim. Assim foi. Beleza. Aqui, né, então, o que, que eu poderia falar para vocês também é aquela questão da fotinha, tá? Então, tentar trocar para uma fotinha de vocês mesmo. É aqui também, né, a mesma coisa. Ó, melhor deixar para o ano que vem, estarei de férias e consigo ir todos os dias. Pode ser? Aí aqui é que eu não consigo mostrar o áudio para vocês. Mas aqui foi uma comunicação do tipo, então vou estar, só me confirma se você não tem interesse mesmo, porque eu vou passar a sua vaga para outra, alguma coisa assim. E aí essa comunicação ela é um pouco arriscada, por quê? Porque daí pode acontecer isso, pode passar para outro.
né? E é uma pessoa que tem interesse, tá? Essa pessoa, ela é esse lead aqui, ó. Deixa eu ver se vai continuar. Ah, não vai. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele era uma pessoa que é um homem e ele precisava, nossa, ele precisava emagrecer muito, assim, ele estava bem acima do peso. Deixa eu ver se eu acho ele. Cadê? Não organizei aqui. Bom, se eu não achar ele, tudo bem. Mas ele tava, tipo assim, com 150 quilos, vamos colocar. Esse lead aqui. Tá? Então, tipo, ele tinha colocado isso, ele entendeu que ele estava acima do peso, ele só colocou aqui que era melhor deixar para o ano que vem. Tá? Então, nesse caso, se a gente já tentou ali colocar um agendamento para vir antes, tal, não deu certo, não trabalhem com essa comunicação de que vai passar a vaga para outro. Pode trabalhar sim com uma escassez, que a gente está com pouca vaga, isso, aquilo, mas evita o passar a vaga para outro, porque daí se o lead falar isso, como é que você vai converter ele? A gente perdeu. Né? Então aqui a gente tentaria trabalhar com a questão da dor dele, de falar sobre a importância dele vir o quanto antes, para ele eliminar aqueles quilos ali, e que a gente pode estar fazendo, já deixando pré-agendado um horário para ele, né? Já para o ano que vem ali no primeiro horário, como o caso dele é um pouco mais urgente, né? Ou até mesmo sugerindo aquela consulta online, que até alguém comentou aqui ontem. Tá? Então, é melhor a gente fazer um pré-agendamento para uma data distante, com todo aquele cuidado que a gente colocou, do que a gente perder. Porque esse lead aqui é muito difícil da gente conseguir contornar ele. Não tem o que a gente falar. O que, que eu vou falar para ele? Aqui a gente falou para ele, então vou passar a tua vaga para outro. Aí ele falou, então pode passar para outro. E aí como é que a gente converte esse tipo de lead para agendar ele? Não tem. E é uma pessoa que provavelmente está precisando muito do nosso procedimento. Né? Ela estava precisando muito da nossa ajuda. Tá bom? Então, tentaria tomar um pouco de cuidado com essa comunicação, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui mais uma outra opção. Deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês. Ah, tá legal. Então, assim, ó, também sempre a questão de tempo, né? Então, poxa, é complicado, né? Essa questão é uma objeção bem geral, assim, que todo mundo tem. E assim, ó, aqui a gente comentou para ela, mandou alguma comunicação, ela falou que a gente podia falar, mandamos um áudio, né? Então, bacana, tá? Aqui ela parou de responder às 11h20. E aí a pessoa fez aquele processo de mandar mensagem, olha, estou aguardando a sua resposta, tá? Muito legal, vocês estão vendo que funciona. Aqui ela não tinha respondido e com essa mensagem ela conseguiu resgatar a pessoa. Então vocês estão vendo a efetividade dela, tá? E aí aqui a gente mandou um outro áudio, tá? E ela que falou a questão de tempo. Ah, nós atendemos com horários diferenciados, que horas que você finaliza o seu expediente? Então, assim, é uma abordagem, no caso, que horas você finaliza o seu expediente, legal, porque a gente está tentando entender como que a gente vai ajudar a pessoa a resolver essa questão do tempo, né, a rotina dela. Tá? Então, só o que eu tentaria fazer de diferente aqui, a ligação, vocês estão conversando em períodos bem próximos, tá? Então, por ligação, a gente tentaria resolver isso. E aqui, antes de eu falar que horário que você finaliza o expediente, aí eu tentaria colocar aquela questão, tipo, só para eu entender, você trabalha todos os dias, você trabalha de que horas a que horas, fica mais fácil, porque, por exemplo, finaliza o expediente, se dependendo do que ela trabalhar, vai finalizar tarde. Mas normalmente quem trabalha com expediente que vai até mais tarde, ela tem a parte da manhã livre, normalmente, né? E aqui com essa abordagem você meio que perdeu a parte da manhã livre, né? Então aqui há mais chance dela falar que trabalha até um expediente até mais tarde. Então eu tentaria colocar nesse sentido. Então tipo, só para eu entender, só para eu te ajudar nessa questão, né? Você trabalha todos os dias, você tem folga, você trabalha de que horas a que horas? Para tentar entender um pouquinho a rotina desse lead e aí depois sugerir um horário. Né? Ou, já que você vai falar que você trabalha com horários diferenciados, você colocar para o paciente, para o lead, o que, que é esses horários diferenciados. Então, olha, assim como você, a gente tem vários clientes também que tem uma rotina corrida, né? E por conta disso, para melhor atender os nossos clientes, a gente trabalha no horário de almoço, trabalhamos com horário após as 18, após as 19, trabalhamos no sábado, né? Qual o melhor dia de horário que fica para você? Né? Então tem várias coisas para a gente fazer. Perguntar se tem folga, o dia dele, a rotina, como que é o expediente dele, né? E aí depois a gente tentar encaixar alguma coisinha, achar um horário junto com ele. Beleza? Então aqui eu teria mudado isso também, tá bom? Vamos pegar mais um outro aqui. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é uma mensagem inicial,
né? Então a gente entrou em contato aqui, ó, ficamos muito felizes em receber seu contato. Você deseja perder peso ou algum outro procedimento estético? Né? Então aqui ela queria saber ali sobre a lipo sem corte, tá? Aí aqui tem o nome e tudo mais, né? Então aqui, ó, ela colocou que ela queria saber sobre esse procedimento, e aí a gente acabou perguntando se ela está no peso ideal. E assim, é uma pergunta um pouco delicada, na minha opinião, né? A gente não gerou uma conexão com a Lídia, a gente conversou bem pouco, e ela, por exemplo, se fosse um lead que tivesse te mandado um textão, né, que tipo, poxa, tivesse já se conectado, mandasse ali já uma dor bem grande, talvez a gente perguntar isso aqui faria sentido, né? Mas nesse caso desse lead, a gente não gerou uma pergunta meio invasiva, assim, sabe? Que pode gerar um desconforto na pessoa. Se, por exemplo, ela não tiver no peso ideal, talvez ela tenha vergonha de falar isso com você nesse primeiro momento, tá? Então, eu tentaria fazer algum outro tipo de pergunta. Talvez aquela questão do quantos quilos ela deseja eliminar, já ficaria um pouco mais tranquilo. Ou então, ela falou que quer saber sobre o lipo sem corte. Então, a gente poderia explicar para ela como que funciona o método aqui antes de perguntar isso, né? Ou mandar alguns antes e depois, seguindo na mesma ideia de antes, né? Primeiro, gerar uma autoridade ali naquela pessoa, para depois eu fazer algum tipo de pergunta aqui, que vá nesse sentido. Ou perguntar se ela já fez alguma avaliação sobre isso antes, se ela sabe como é que funciona, né? Se ela já conhece esse procedimento, tá? Então, eu tentaria seguir por esse caminho, porque aqui eu acredito que ficou uma pergunta muito uma agressiva inicialmente para esse lead, e tanto que ela acabou até parando de responder depois. Beleza? Tem bastante gente interagindo com a Lipsyn Corte, Lipo HD, enfim, tem dado bastante certo as campanhas também. Ó, aqui também a gente tem um outro caso, tá? Então, assim, ó, ela colocou se a gente podia confirmar a presença amanhã às 10, né? Então, aqui tem aquela questão da comunicação que a gente havia colocado, a consulta ela já está confirmada, já está garantida. Então, a comunicação que a gente precisa passar para o lead é nesse caminho. Aqui a gente está falando que não está confirmada, tá? Quando a gente trabalha dessa forma, tá? Mas, beleza, ainda, vamos desconsiderar isso. Daí aqui, ó, ontem eu confirmei minha avaliação com vocês, houve um problema inesperado, sou de outra cidade, aquela coisa toda. Espero que esteja muito bem. Então, legal, teve ali empatia, e a gente só colocou, ó, podemos reagendar você. Né? Quando a gente coloca assim, ó, podemos reagendar você, acontece, dá muita margem para acontecer isso. Ah, vou esperar para avisar quando a pessoa, enfim, que vai me levar, voltar e coisa do tipo. Né? Então, aqui eu traria novamente para aquela situação, para ela não se deixar de lado. Né? Então, tipo, Silvia, eu entendo, né, que imprevistos acontecem, mas, poxa, como você me falou, né, que você deseja eliminar 20 quilos, né, ou que você deseja fazer esse procedimento, entendo que é importante para você e não queria deixar de te ajudar nesse momento. Né? O que a gente pode fazer? A gente pode marcar uma avaliação online, né, ou a gente pode, ou eu faço questão de marcar um novo dia, um novo horário com você. Tipo, alguma coisa nesse sentido e não simplesmente um só podemos reagendar você, né? Porque daí vem com essa abordagem aqui. Ou, e aí depois acabou essa comunicação também, né? Ou você poderia ainda trazer toda aquela questão que a gente tinha falado, da consulta, daquela escassez, dos valores, da campanha do mês também, tá? Então tem N formas que a gente poderia fazer. O lead ele é de outra cidade, é muito mais difícil, né? Ele vir no mesmo dia. Mas a gente pode também fazer algumas perguntas. Então, tipo, quando que ela vem na cidade, como que, se não tem algum compromisso que ela vai vir fazer aqui, tá? Ou talvez sugerir o online mesmo para conhecer, e aí ela vai ficar encantada com a forma de vocês, e aí ela marca já um dia, na mesma consulta ali, na avaliação mesmo, já consegue marcar um dia para ela vir conhecer a clínica, beleza? Então trabalharia com essa forma também. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Daí beleza, aqui é uma questão da Lipo HD, você terá toda a orientação nutricional. Já tentou algum método, né, para reduzir as medidas antes? Não, só dieta mesmo, tá? Fica tranquilo que esse procedimento garante ótimos resultados. São resultados assim que você busca, tá? Então, aqui eu colocaria aquela questão que eu tinha colocado para vocês, né, de tipo, qual desses resultados ela mais se identificou. E como eu falei, por mais que a Lipo HD, talvez é um procedimento que talvez não seja o mais indicado para emagrecimento, mas ainda assim não deixa de ser emagrecimento, eu ainda perguntaria a questão da dor da pessoa, tá? Eu ainda perguntaria isso, porque eu acredito que se encaixa bem ali com o procedimento, tá? Tentaria perguntar a dor da pessoa para usar isso e vocês terem mais argumento para conseguir agendar ela, bom?
E aí aqui eu colocaria tipo para a pessoa selecionar qual que é o melhor, qual que ela mais se identificou, tá? E daí tentaria também mandar ali o antes e depois com base no que ela colocou. E assim, ela falou que teve, ela tentou fazer por dieta, né? E a gente acabou não falando nada disso, desse método que ela utilizou. Então, o que, que a gente poderia aproveitar? Se ela trabalhou com dieta, eu poderia perguntar, tipo, já que você perguntou essa comunicação aqui, né? Você poderia perguntar para ela tipo, como é que foi o resultado, se ela sentiu dificuldade, né? Como é que foi essa experiência dela? Porque ela vai falar que teve dificuldade. Porque daí acontece até aquele efeito sanfona, né? A pessoa vai, até consegue emagrecer, mas não é sustentável, né? Porque normalmente as pessoas, elas simplesmente cortam de uma hora para outra ali a alimentação, uma dieta mais vigorosa, né? Só que isso no longo prazo não consegue se sustentar, né? E aí a gente pode entrar com a questão do nosso método, a gente pode explicar que vai ser diferente, né? Toda a forma como a gente trabalha. Então, se a gente perguntou isso para ela, a gente quis trabalhar com essa abordagem, quando ela responder, a gente tem que trabalhar com alguma coisa do que ela respondeu, né? Se ela já tentou usar um medicamento, então a gente fala também sobre aquela situação. Se ela já tentou fazer para uma academia, a gente fala também essa situação. É a mesma coisa de perguntar a dor dos quilos que seja, a pessoa passar e a gente não falar nada. Então seria interessante a gente já falar alguma coisa do que ela colocou, aí depois segue ali com a abordagem. Beleza? E aqui a comunicação que eu recomendaria seria aquela de qual o resultado que ela mais se identificou. Tá? Para daí a pessoa já ver, começar a imaginar esse resultado nela. Beleza? A gente começar a fazer esse trabalho de transferência. Tá? Aqui também, né? Aqui no caso, a explicação do tratamento, tá? Então, às vezes, o que eu coloquei mais no sentido de tipo, será que talvez a gente fazer um videozinho para explicar ali para o lead não seria melhor? Ou um áudio mesmo, né? Porque às vezes é uma coisa muito com palavras técnicas e tudo mais, talvez não fica tão claro para a pessoa. Então tentaria reavaliar para ver como é que está a abordagem nesse procedimento aqui para ver se ele está dando um resultado, né? Para daí de repente eu tentar fazer alguma coisa um pouco mais profissional, um pouco mais personalizado também, tá? Então tentaria depois dar uma olhadinha nessa questão aqui também. Aí perguntou seria qual parte da barriga, ela até falou, né? Então, aqui é mais, eu quis trazer esse exemplo aqui, porque daí a gente colocou, ó, vou te explicar como que funciona e gostaria de conhecer melhor também. Aí vem aquele textinho que provavelmente deve ser pronto, né? Então, tentaria aqui colocar talvez um vídeo ou um áudio mesmo, para ficar melhor para a pessoa, beleza? Para ficar um pouco mais, como a gente está explicando, o áudio ele seria melhor para tentar tirar qualquer ruído no entendimento, beleza? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Beleza, aqui teve várias comunicações com o lead. Aí ela falou assim, ó, qual o valor desse procedimento e quanto tempo é feito esse processo? Ó, então assim, a pessoa perguntou essa questão do valor, então ela já está com receio, né? Ela já está com um pezinho ali. Putz, não falaram o valor até agora, então é caro. Né? Então aqui a gente pegou e veio com uma mensagem por escrita mesmo, sabe? E é o que eu estou falando para vocês. Entre uma mensagem por escrito e um áudio personalizado, já é difícil converter esse tipo de situação, quando o lead lhe pergunta o valor. Né? Não é todo mundo que a gente consegue converter. Tá? Porque as pessoas elas querem saber um preço mesmo e tudo mais. Então a gente vem por mensagem escrita, diminui mais a chance de conversão que a gente tem. Né? Então a melhor forma de converter seria por ligação, tá? Ou áudio. Depois, por último, a mensagem escrita. Tá? A abordagem até que ficou legal, né? Então, ó, abordar o valor do orçamento, a especialista ela te passa assim que conseguir isso, isso e aquilo. Por isso que precisaria entender como é que foi a abordagem dela, porque a abordagem a gente amarra isso. Né? Naquela abordagem que a gente recomendou, a gente fala que a gente depende disso, que a gente só consegue passar quando ela vir fazer aquela avaliação e por meio dos resultados que a gente obter ali, que a gente vai conseguir passar esse orçamento. Então, talvez, se lá no início eu não fazer uma abordagem que amarra para eu te passar valor, você tem que passar por todas essas etapas, aí dá muita margem para o cliente perguntar o preço mesmo. E aí, se você mandar isso por escrito, vai acontecer isso aqui também. O lead ele vai entender o que é melhor para ele. Né? Então, por isso a questão de mandar um áudio também, para daí a gente conseguir ter maior assertividade na comunicação. Beleza? Então, aqui até que ok mesmo, na abordagem, assim, tá ok, mas tentaria trabalhar com questão de áudio, ligação, para de fato conseguir converter esse lead. E aí, como eu falei para vocês, se fosse a ferramenta personalizada, poderia ser duas formas.
Poderia ser o áudio teu mesmo, com a tua abordagem, explicando aqui para esse lead, né, o porquê que a gente não consegue passar o valor, tá? Como poderia, por exemplo, ser um áudio da especialista que vai atender ele, consultora, enfim, falando, né? Oi, tudo bem? Eu sou consultora e tudo mais, e o porquê que a gente não consegue passar o preço. Então você já consegue deixar os dois áudios prontos e ver qual que seria melhor. Porque pensa a sensação do lead, nossa, a consultora, a pessoa que vai me atender, foi lá, parou tudo para fazer o que ela estava fazendo para gravar um áudio para mim, explicando a importância de eu vir na clínica, do porquê que eu não consigo passar o valor. Converte muito mais do que essa mensagem. Que não que a mensagem esteja ruim, mas aqui estamos falando de como aumentar os resultados de vocês, né? Naquela questão da engrenagem. Lembra? Então a gente precisa ir por esse caminho, tá bom? E aqui também, ó, tipo, a pessoa, ó, e quanto tempo é feito esse processo? Então ela tá receosa. Então, tipo, você poderia mandar algo antes e depois aqui também. Então, tipo, olha, esse é o resultado de alguns clientes, né? Para daí ficar um pouco, tipo, funciona, fica tranquilo, funciona, né? Então, isso também seria legal. Beleza? Qualquer dúvida que vocês forem obtendo, vocês vão falando, tá? Vamos pegar esse outro aqui. Aí, beleza. Ó, aqui já teve aquela questão por áudio, tá vendo? Aí a gente foi obtendo o resultado, foi obtendo a resposta da pessoa. E perfeito. Tá? Trabalho como auxiliar de escola, semana meu horário tá complicado, tô conversando com a minha coordenadora, assim que ela me der a resposta certa eu te falo. Tá? Aí aqui, ó, nós atendemos até às 19 horas e sábado também. Então, ela quis ir para uma abordagem de tipo, como está complicado o horário, ela quis colocar, ó, que nós atendemos até às 19 horas e sábado, tentando pegar, né, essa pessoa nessa situação. Aonde só eu acredito que talvez a gente só tenha pecado um pouco. No sentido, nessa comunicação aqui, ó. Essa consultoria encerra como condição especial nesse fim de semana. Se a gente for usar a escassez, a gente precisa usar ela de forma bem feita, né, com uma mensagem elaborada e uma coisa do tipo, tá? Então, por exemplo, aqui na comunicação, eu colocaria, só para ficar mais bonito, né? Então, olha, a gente precisa fazer esse lead se sentir especial, tá? Então, olha, para melhor atender os nossos clientes, assim como você, a gente tem vários outros clientes também que têm uma rotina corrida, tá? Nós atendemos de segunda a sexta até às 19 horas. E aos sábados também. Você conseguiria vir, tá? Ou você poderia trabalhar também com aquela questão lá de entender a rotina dela, né? Quais que são os horários que ela trabalha, né? Se ela tem folga, não tem, então isso também poderia ser feito aqui, tá? Essa seria a primeira etapa. E aí, eu só trabalharia com essa questão da escassez, né, dessa questão de que vai se encerrar e tudo mais, depois de eu ter essa resposta. Aí, beleza, tive essa resposta, ela falou ainda que vai pensar. Aí sim a gente trabalharia. Olha, só para você entender, como eu tinha te falado lá na abordagem anterior, na mensagem anterior, essa questão da consultoria sem custo, ou com a consultoria especial, ou essa questão do voucher, eu não consigo ter ela para muitas pessoas, né? Como a gente trabalha aqui com horários agendados, então eu não consigo atender todo mundo, tá? Então foi colocado um limite de pessoas para a gente trabalhar. Você consegue me dar uma resposta até quando? Né? Ou você já não consegue, a gente já não consegue agendar um horário para você garantir essa condição para você? Né? Ou você pode trabalhar também, pega lá a dor dela, resgata a dor dela, né? E aí encaixa isso nessa comunicação também, tá bom? Porque daí quando a gente coloca assim, dá muita margem para a pessoa simplesmente, talvez, só desconsiderar, tá bom? Então tentaria trabalhar com tudo isso. E aí aqui a mesma coisa também, tá? Aqui, ó, 11h28 a gente mandou mensagem, 11h28 ela respondeu, 11h30 a gente mandou mensagem. Então aqui, 1 minuto, 47 minutos, 47 segundos, perdão. Então, tipo assim, a gente dedicou tempo nesse atendimento, entendeu? E não teve um resultado. Então, talvez por ligação você dedique o mesmo tempo e tenha a efetividade da pessoa, tá? E como não teve nenhuma comunicação aqui que foi feita uma tentativa de telefone, dá para saber que não foi, né? Então, tentaria por ligação, porque a conversão para esse tipo de pessoa vai ser muito melhor. Tá bom? Ela tá com várias objeções. E aí, por mensagem, vocês estão vendo que não tá dando, não tá sendo efetivo. A gente quer resultado diferente fazendo a mesma coisa, não combina, tá? Então, sempre trabalharia dessa forma também. Beleza? E aí, em último caso, também tem até a avaliação online, né? Aqui,
aqui, beleza. Aqui também vai bem próximo com aquele outro exemplo lá, ela quer conhecer a lipo-HD, né? E aí a gente perguntou qual região do corpo que seria, tá? Então, talvez também perguntar, né, como é que, se ela já conhece o procedimento, se ela já, enfim, já fez alguma avaliação antes, tá? Tentar pegar um pouquinho, porque daí a região do, ou tipo, qual região do corpo que está mais te incomodando, ou que você pensa em fazer, sei lá, alguma coisa só nesse sentido mesmo. Talvez colocaria também a questão, tipo, bom dia, tudo bem? Coloca o nome da pessoa também, tá? Então tentaria também trabalhar dessa forma. Essa pessoa aqui, inclusive, ela era um lead que, tipo, a gente, tá vendo? Ela tinha uma comunicação dela com ela anteriormente. Então ela, tipo, já tinha conversado anteriormente, aí ela viu a campanha da Lipa HD e clicou de novo, se interessou de novo, tá? Então tentaria seguir dessa forma também. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Ó, aqui vocês já percebem que tem já é um agendado diferente, né? Então, ó, lembrando que essa consultoria é um presente nosso para você, por isso é muito importante a sua presença. Te aguardamos com muito carinho, né? Então, legal, né? Já foi feita ali depois que agendou, já colocou ali um outro peso ali na comunicação. Aí mandou esse áudio aqui para reagendar, tá? E aqui a gente colocou. Depois de um tempinho, bom dia, tudo bem? Vamos agendar um outro horário, então? Então, assim, não tem essa opção, né? Lembra que a gente está tentando ajudar essa pessoa? Então, vocês pegam a informação da dor dela. Ah, bom dia, Mariluz, tudo bem? Que pena, né? Que você não vai conseguir vir na tua avaliação. Mas, poxa, como você precisa eliminar, como você mostrou pra gente que você tem interesse naqueles 10 quilos, vamos fazer o seguinte, eu faço questão de marcar um novo dia, um novo horário com você aqui na clínica. Você consegue vir amanhã às 18 horas, por exemplo? Tá? Então a gente já vem com uma coisa pronta, porque daí vamos agendar um outro horário, então fica muito a critério da pessoa simplesmente não responder. Lembrando que aqui a gente está falando, se fosse um lead de fato interessado, qualquer comunicação funcionaria, mas aqui a gente está trabalhando com um lead onde a gente precisa ter as coisas mais pronto para ele, é a gente que tem que tomar o primeiro passo para ele, certo? Então por isso de toda essa lógica por trás. Tá? Então trabalharia também, pegaria lá a dor dela, e aí em último caso, se ainda assim não deu certo, trabalharia com a escassez da consultoria, com a questão do custo, do voucher, aquela coisa toda. Beleza? E também por ligação, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tá aqui, ó. Ó, isso aqui foi um print, mas por computador. E olha como que ficou já longo. Ah, isso aqui é aquele lead, aquele cara que eu tinha falado para vocês dos quilos, né? Não sei se vocês lembram. Então ele precisa perder 45 quilos. Ele estava com 136 quilos e ele tem 46 anos. E aí a gente usou aquela comunicação de que a gente iria passar a vaga dele para outro. E ele falou, então pode passar. Né? E tipo assim, é essa pessoa aqui. Né? Essa pessoa aqui, ela tem que fazer um procedimento. Ela está precisando de procedimento. A saúde dela pede isso. Né? Mas talvez por abordagem não tão correta, acabou perdendo o lead. Tá? Então, só para contextualizar. E aí, assim, ó, a gente foi fazendo algumas perguntas, né? Até legal, o lead tá bem interessado porque ele foi respondendo. Normalmente a gente faz as perguntas, né, nem poucas pessoas respondem, né? E aqui a gente pegou, né, e foi mandando ali a comunicação para ela. Mas assim, novamente, olha os espaços de tempo. Então, o lead ele tá bem próximo, né? Ele está conversando aqui, ele está online, assim, então tentaria por ligação, tá? A comunicação que a gente quis passar foi uma comunicação, e aqui continuava, era assim, o que que tinha tudo na Magras e tudo mais. Então é bem grande o texto, né? E, tipo, não faz muito sentido inicialmente isso, né? Então aqui a pessoa, ela passou que ela quer perder 45 quilos. Cadê o nosso antes e depois, né? De tipo, poxa, ó, entendo você, fica tranquilo que a gente vai conseguir te ajudar. Aqui na empresa, aqui na clínica, a gente já conseguiu ajudar diversas pessoas com esse mesmo objetivo que você. Tenho certeza que você não será diferente. Vou te mandar alguns resultados para você visualizar. Mandei o antes e depois, qual resultado você mais se identifica? Ah, me identifiquei com esse. Legal, explica como é que funciona a campanha e sugere um horário. Não tem porquê de tudo isso, né? Depois a conversa foi indo, né, até chegar naquele ponto que vocês viram. E tudo por WhatsApp. Não foi feito nenhuma ligação e nenhum áudiozinho também. Tá bom? Então, tipo, o lead, ele já tinha aqui a questão do emagrecimento. Não tinha por que a gente colocar todos os procedimentos inicialmente agora. A gente tem que resolver o problema dele, que é agendar uma consulta para emagrecer. Né? É isso.
não tinha por que a gente trabalhar com essa comunicação aqui, certo? Então, tentaria trabalhar com essa questão um pouco mais com cuidado, tá? Esses prints estão fazendo sentido para vocês? Vocês acham que está legal? Está dando para exemplificar? Porque eu quis trazer para vocês, né, o máximo que eu pude assim, de informação para vocês tentarem visualizar e entender também um pouquinho da forma como a gente faria, tá bom? Aqui, acho que é um lead, né, que, deixa eu ver, que queria ir direto. Sempre tem, né, aquelas pessoas que querem ir direto. Tipo, simplesmente não falar, não, eu vejo um dia e passo aí, né? Então, aqui ela colocou assim, ó, olha, entendi. Vou deixar para marcar então quando eu voltar no centro, pode ser? Claro, mas não consigo garantir que terem horários. Você tem algum dia? Então, assim, fica difícil, né, a gente trabalhar com esse lead que, tipo, quer porque quer ir direto, né? Então, eu só trabalharia assim, ó. Olha, aqui na clínica, para melhor atender os nossos clientes, nós trabalhamos com um horário marcado, tá? Por quê? Você simplesmente vem aqui na clínica e a gente está com outro procedimento. Aí a gente não vai conseguir te atender. Então, é melhor a gente trabalhar com horário marcado, né? Então, tentaria trabalhar com essa abordagem também. E aqui, se vocês vão colocar uma informação de horário, já coloca a informação completa. Então, atendemos a partir das 8 horas, trabalhamos no horário de almoço, trabalhamos no horário de almoço, das 8 até as 12 e das 14 até as 19, né? Qual o melhor dia e horário para você comparecer? Alguma coisa nesse sentido. Fazer algumas perguntinhas para entender, né, como que a gente pode fazer com que ela venha na clínica, tá? E aqui a gente não trabalhou dessa forma, né? E aqui daí a gente até tentou falar, olha, daí se você vir, claro, mas não consigo garantir que terei horários, né? Talvez a gente não trabalhou da melhor forma como eu estou falando. E também depois não conseguir abordar, né? Não conseguir ter resultado, aí volta para a questão da consultoria, né? Que daí, por exemplo, a gente poderia falar, olha, como essa questão da consultoria, né? Dessa cortesia, ela só é válida quando eu coloco no sistema que o lead veio, que o paciente veio da rede social. Você vindo diretamente, não consigo garantir que eu terei essa condição. A gente já não consegue deixar um horário pré-agendado para você, né? Então, assim, por isso que eu falo, sempre por ligação fica até mais fácil para vocês conseguirem isso. Ou por áudio, beleza? Então, tentaria trabalhar dessa forma também, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Hoje tem bastante print, né? Já tem um pouquinho mais. Como é o nosso último dia, eu preciso que vocês saiam daqui com um atendimento totalmente transformado, tá? Ah, esse aqui é bem parecido com aquele outro, né? Mas assim, achei legal que usou o nome, já tem uma diferença, né? Então a mensagem, ela é praticamente a mesma, e aqui também a abordagem. Então, se a gente vai trabalhar dessa forma, talvez colocar ali a questão de um videozinho profissional, de como é que funciona, mais informações ali do lead, tentar já ligar para ele também, né? Talvez um áudio aqui para explicar, perguntar se ela já conhece isso, se ela já sabe como é que funciona, se já fez uma avaliação antes, tá? Tentaria perguntar alguma coisa nesse sentido também, tá? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Ó, a importância da gente fazer aquele trabalho do resgate. Então, era um lead também que ela havia deixado o contato com a gente, mas não tivemos novas respostas. Conforme a gente foi fazendo aquele aquecimento, ontem teve até alguém aqui que perguntou sobre mensagens de impacto, então aqui vocês estão vendo alguns exemplos também, né? Então, poxa, aqui a pessoa não respondeu mais, a gente foi lá, mandou uma mensagem e ela respondeu. Ótimo, conseguimos o resgate da atenção dela, né? Aí aqui a gente pegou, a gente colocou o nome dela, então tá ótimo, né? Como ela já tinha um contato com a gente antes, talvez a gente teria essa informação. Se não teve, beleza, fez certo de perguntar, tá? Quantos quilos você deseja eliminar? E aí ela colocou, atualmente estou pesando 85, queria perder pelo menos 15 quilos, né? Aí aqui ela mandou um áudiozinho, provavelmente explicando perguntando alguma informação, e que a gente respondeu com áudio também, tá? Mas não teve aquela questão que eu tinha passado para vocês. A pessoa falou o peso dela, falou quantos quilos ela quer perder, e a gente já mandou um áudio explicando da campanha, por exemplo. Então aqui o ideal seria entender a situação da pessoa, falar que a gente vai ajudar ela, mandar os antes e depois, perguntar qual ela mais se identificou, e aí sugerir o horário, explicar a campanha e sugerir o horário. Beleza? Para a pessoa tangibilizar, para a pessoa conseguir visualizar tudo. Então ela falou quantos, ela tem a ciência de quantos quilos ela tem, ela quer emagrecer. Pensa assim, a pessoa ela se cadastrou numa campanha de vocês e ela falou quantos quilos ela quer perder, quer perder. Algum interesse ela tem, por que, que ela não está agendando com a gente? O que está acontecendo? Então a gente precisa trabalhar em cima disso. Por isso que é tão importante a gente pegar essa informação de quantos quilos ela quer emagrecer, ela quer perder.
Então ela falou para vocês, ela tem esse interesse. Pelo menos numa avaliação ela tem que ir, não dá para ela não ir numa avaliação. Entendeu? Isso que eu não consigo entrar na minha cabeça. A pessoa que foi lá, entrou numa campanha, né? No WhatsApp ela tem que clicar 2 vezes para entrar na campanha de vocês. Tem campanhas que a pessoa tem que ir lá preencher um formulário. Então, tipo, não é fácil, assim, sabe? A pessoa tem que ter o um mínimo de interesse. Aí ela vai e ainda passa para vocês informações sensíveis ali. Então ela tem um interesse. E aí a gente acaba não conseguindo o agendamento, e às vezes por conta dessa questão que a gente não conseguiu fazer um atendimento tão bacana ali para o lead. Mostrar para esse lead que ele precisa vir na clínica. Né? Então por isso que eu estou passando tudo isso para vocês. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Tá acabando, tá, pessoal? Esse aqui é um caso clássico, né? Do que eu estava falando para vocês. A pessoa, ó que legal, a gente fez aquela pergunta, né, de quantas, se ela já tentou reduzir isso, como é que foi e tal, já tentou fazer algum tipo de procedimento, e ela pegou, mandou um monte de coisa aqui, sabe, mandou um textão, né, para uma pessoa que a pessoa nem conhece a gente, então ela foi lá e mandou um textão. E a gente não falou nada, a gente só falou assim, nossa, que complicado, mas vamos te ajudar. Sabe, tipo, não, sei lá, não passou ali uma situação para a pessoa, né, sei lá, empatia e coisa do tipo. Né? Então, talvez a gente colocar nesse momento, a pessoa quando ela vai na Magras também, ela vira amiga, ela vê que é um ambiente que acolhe, né? Tem muita gente, muitos de vocês já receberam aí alguns mimos, né, que normalmente as clientes levam, porque elas se sentem acolhidas, né? Então esse acolhimento ele precisa vir logo quando esse lead tá com a gente, né? Então quando a gente coloca que a gente se preocupa com a pessoa, né? Quando a gente coloca essas informações de empatia mesmo com aquela pessoa, a gente já vai criando essa conexão desde o início. Né? Então aqui ela colocou várias coisas, até devido ao uso de medicamento. Tipo assim, ela teve uma situação mais delicada. Então a gente poderia colocar um pouco mais de carinho aqui nessa mensagem, talvez mandar um áudio para ela. Né? Então, tipo, olha, nossa, eu entendo, imagino que deve ter sido um período delicado, tá? Deixa eu ver o que mais que ela colocou aqui. Pode ficar tranquila que, enfim, a gente vai te ajudar, que agora que você está fazendo esse contato com a gente vai tentar te ajudar. Você pode até trabalhar com a questão de, tipo, como está acontecendo isso. É importante ela vir na clínica quanto antes, para a gente conseguir ajudar ela, para o caso dela não se agravar, para a saúde dela não sair do controle, coisa do tipo. Né? Então, enfim, daria para a gente trabalhar com um pouquinho de diferença aqui. Tá? E aqui, no caso, ela colocou, foi da Lipo HD, né? Então, ela não colocou exatamente quantos quilos ela deseja eliminar, tá? Daí colocou aqui o antes e depois, então nisso tá certo. Tipo, só faltou a questão, um pouco mais de carinho mesmo nessa questão do vamos te ajudar. Acho que poderia ter tido um pouquinho mais e poderia usar o que ela falou ao nosso favor. Nesse sentido dela vir o quanto antes. Então a pessoa ela sabe que ela está precisando. A gente só precisa então colocar essa urgência, tá? E aí colocaria também aquela comunicação de qual resultado que ela mais se identificou. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Mesma coisa, novamente a mensagem do resgate, vocês vendo que faz sentido resgatar os leads. Boa noite, é porque o meu horário está meio corrido, eu tô sem tempo. Então simplesmente as pessoas deixam de responder vocês porque ela está sem tempo. Simplesmente por isso. Porque é mais fácil deixar de responder do que ela tentar resolver esse problema do emagrecimento. É cômodo para ela continuar. Nosso cérebro ele não gosta de mudança, ele gosta de ficar na zona de conforto. Né? Então, para as pessoas é mais fácil só simplesmente prolongar a situação. Né? E aí, olha que peninha, a gente pegou e teve um atendimento aqui te falando, olha, nós atendemos até às 18 horas. Simples assim, acabou a conversa. Não é a melhor forma. Lembrando que a gente trabalha com prospecção, a gente é o maior interessado. Toda a comunicação que eu faço com o lead, eu tenho que pensar, essa comunicação está me deixando mais próximo de eu conseguir fazer uma transformação na vida dessa pessoa, de eu conseguir ter um agendamento? Sim, tá legal. Se não tiver, a abordagem está incorreta. Então aqui a gente colocou que a gente atende até às 18 horas. E só. Se a pessoa trabalha até às 18 horas, não serviu para nada. Né? Então, poxa, entendo, tua rotina é corrida, temos vários clientes, assim como você também, que tem uma rotina um pouco mais corrida, mas para eu tentar te ajudar, ou como você precisa eliminar aqueles 10 quilos, para eu tentar te ajudar aqui, só para entender, você trabalha todos os dias, né? Você tem algum dia que você tem folga, como é que funciona os teus horários? E a gente tenta entender isso. Né? Aí também pode colocar, depois, se quiser, numa outra abordagem, a questão dos nossos horários, para estar atendendo esse lead. Né? Então, assim, essa abordagem aqui não traduz isso que a gente colocou.
beleza? Não é a abordagem mais correta. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Na verdade, aqui quis mostrar para vocês um pouquinho só do lembrete, né? Então aqui a gente pegou, fez um lembrete, um agendamento, tá? Aí fez um lembrete anteriormente e depois fez aquele lembrete no dia conforme eu tinha falado para vocês. Beleza? Então, tinha colocado aqui para vocês também um exemplo. Talvez teria colocado aqui, ó, já tem um pontinho de referência, lembra que antes não tinha, e eu colocaria talvez uma fotinha da fachada, um videozinho para ajudar a localização. Quanto mais coisas a gente conseguir mandar, melhor. Beleza? Ó, lembra que aqui, lembra que eu tinha falado para vocês, eu estou passando para lembrar da sua consulta. Posso confirmar sua presença amanhã às 17h10? Tá confirmado o horário, tá? Então trabalharia também com aquela questão de tipo, tá tudo certo para ela vir, a gente tá pronto para te receber, tá? Tá garantido aquele horário, beleza? Acho legal também isso. Deixa eu ver o que mais que nós temos. A abordagem de pessoas sem tempo é impressionante, né? Como que é difícil, né? Todo mundo tem isso, tá? Então, ó, enfim, surgiu aqui N situações que ele estava ocupado e está sem tempo. Aí acabou com a gente falando que, enfim, entendo que você está sem tempo e acabou, né? E aqui, por exemplo, a gente mandou mensagem às 9h22, às 9h22 ele respondeu, 9h23 a gente mandou áudio, não respondeu. Aí a gente foi lá, um tempinho depois mandou mensagem, legal, de resgate, ele não respondeu, a gente mandou mensagem de novo, legal, de resgate também, né? Ele falou que estava meio ocupado e não respondeu. Aqui ele respondeu, você respondeu e ele respondeu. Então aqui já caberia uma ligação, correto? E aqui também. Você mandou mensagem, ele respondeu, né? Ele falou que não consegue e a gente simplesmente ignorou. Não fez uma tentativa de ligação e acabou perdendo esse lead. Beleza? Aqui. Isso aqui já é um print de como que a pessoa recebe no celular. Então, tipo, ocupa toda a telinha dela, tá vendo? Então é um textão, né? Então o áudio talvez ele vai ocupar só isso aqui. Então para a pessoa, né, como a gente vai trazer explicação, é melhor um áudio, tá? Então, tipo, tudo, beleza, a abordagem até que ficou legal, ó. Tudo bem bonitinho, com uma escrita correta, com emoji, tudo bem, uma preocupação bacana. Mas olha para o lead como é que é. Então talvez já que é uma explicação, vamos tentar trazer por um áudio. A pessoa vai entender mais, né? A gente pode trabalhar de uma forma que otimiza com a ferramenta personalizada e a gente consegue ter uma conversão melhor. Beleza? Aqui também é a mesma coisa, textão, tá? Então, tipo, ó, a pessoa tinha perguntado de valores. Aqui já é uma objeção grande. A chance dela não responder é alta. Então, mandaria já por áudio. E aqui, beleza, são complementos. E essa consultoria ela custa R$ 150, mas como eu vi que tem interesse, consegui isentar essa consultoria para vocês. Então não terá custo. Então já é uma outra forma de trabalhar também, legal, tá? Quando você coloca o que acha, tá? Eu tentaria fazer o seguinte, tentaria trabalhar sempre com aquela questão da sugestão de horário mesmo, porque o que acha dá muita margem para a pessoa falar não, tá? Então eu gosto sempre de vir com o horário pronto para a pessoa ou com alguma coisa que vá para o horário mesmo. Mas aqui eu quis mostrar para vocês como é que é por celular, né? E talvez são coisas que você consegue trabalhar melhor com ligação ou com áudio. A conversão ela vai ser muito maior, tá? Acredito que da comunicação é mais ou menos isso, beleza? Aqui também, mais um caso de textão. Vocês não concordam que é um textão? Então, ó, textão, beleza? Então mandamos aqui áudio, aí mandamos aqui uma comunicação grande, beleza? Aqui mais textão e depois um áudio, tá? Então é assim que o lead recebe. Então, nossa comunicação, tentaria mandar por áudio, né? Unido um pouco as duas coisas, talvez um áudio de até 1 minuto tá legal ali para o lead, né? Então, assim, a chance do lead não responder é bem alta, tá? Aí aqui tem outra abordagem, né? Olha, essa consulta tem um custo de R$ 150, mas como que você vai se dedicar? Então, enfim, tá vendo que a gente sempre consegue falar de uma forma diferente, tá? Então isso é legal, tá bom? Mas só tomem cuidado para não ficar um textão assim, às vezes a gente não ter tanto sucesso, tá? O que mais que a gente tem aqui? Aqui também mais um caso de tipo uma pessoa com resistência, e a gente acabou
desistindo, né? Só que assim, sempre tentamos por mensagem, nunca por ligação. Nunca foi feita uma ligação para o lead. A gente não estava conseguindo sucesso e mesmo assim a gente continua insistindo por mensagem, tá? Então, teve esse detalhe também. Aí ela falou que vai deixar para janeiro e a gente, entendo, tá? Então, tipo, por que talvez não fazer uma consultoria online? Por que talvez não fazer ligação para entender ali aquela situação da pessoa? Aí depois, se nada der certo, falar aquela questão da consultoria, beleza? Não simplesmente só desistir. Eu só desisto depois que eu tentei tudo e mesmo assim não obtive resultado. Ver o que mais que a gente tem. Acho que a maioria foi de sem tempo, né? Aqui, ó, combinado. Estou aguardando o seu retorno. A pessoa não vai retornar, gente. Não adianta. Estou no trabalho, mas vou confirmar com o meu marido aqui o dia que ele vai. Não, não, não. Tá? Então, assim, é difícil, tá? Isso foi no dia 30 de novembro, até hoje ela não foi na clínica, eu acho. Então, assim, mesma coisa da situação que eu tinha colocado para vocês, de tentar fazer uma comunicação com esse lead por ligação, de tentar fazer uma sugestão online, ou enfim, alguma coisa para a gente converter esse lead aqui, e sempre trabalhar usando a dor dela também, que nenhuma das abordagens vocês viram que tentou trazer. Né? Então a pessoa lá clicou na nossa campanha, falou que tem interesse em perder quilos, e depois acabou não avançando. Então a gente tem que trazer isso à tona, porque ela que entrou na campanha querendo perder aquilo, alguma coisa, né, tem, tá? Alguma coisa, algum interesse ela tem. Então a gente precisa ficar alimentando isso nela para quando ter esse tipo de objeção, ela lembrar que, poxa, faz sentido ter essa consultoria, ter essa avaliação. Acho que tem mais 5, tá? Aí acaba. Qual a sua disponibilidade? Aqui a gente fez aquele trabalho de resgate, então deu certo. Ela falou que pode ser à tarde. Ó, então uma abordagenzinha, às vezes não tem nada demais, tá vendo? É simplesmente, oi, estou aguardando seu retorno, beleza, cumpriu com o propósito. Pode ser de tarde. Aqui a gente apresentou para ela algumas opções. Aqui ela mandou, aqui ela não tinha respondido, aqui a gente mandou um ponto de interrogação, ela respondeu. E aqui a gente pediu o nome, tá? Então, tá vendo? Às vezes por ligação, isso aqui, ó, demorou já um dia. Por ligação a gente já teria recuperado esse lead. Teria agendado o lead, né? Então é legal isso, porque ilustra bem isso, que o WhatsApp às vezes você demora, mesmo você resgatando, ele ainda demora. Né? Se a gente tivesse feito uma ligação aqui, talvez, ou aqui, né, que seja, a gente teria resultado já com esse lead, beleza? Então mostrando aqui, com a mensagem de resgate, a gente retraz esse lead, a gente resgata o lead, né? E aí depois, já que resgatou o lead, não tenta continuar por WhatsApp, a chance dele parar, você sabe que é alta. Vamos tentar uma ligação, tá? E aí o nome também vocês têm no WhatsApp, quando clica aqui em algumas pessoas, né? Então talvez aqui teria primeiro finalizado ali o agendamento dele para mostrar que foi pré-reservado, né? Enfim, porque depois ele parou de responder e não teve o agendamento concluído. Beleza? Ficamos esperando, nanã. Deixa eu ver aqui. Vale até terça-feira. Oi, boa noite. Por enquanto não vai deixar. Fica pro próximo ano, fica à disposição. Tá vendo? Não teve toda aquela construção que a gente colocou aqui. Só estamos desistindo do lead. A gente não pode desistir do lead. A gente só desiste do lead se ele passar por todas aquelas engrenagens que a gente falou e mesmo assim a gente vai continuar mandando mensagem para ele depois, né? Então, primeiro, colocar todas aquelas questões do porquê que não tem motivo para ela não vir agora, né? Para ela já se planejar, para ela já ter o orçamento, já entender quais cuidados são necessários, para ela conhecer a clínica, para tudo isso, tá? Então, é só para ela vir fazer uma avaliação, beleza? Então, aqui a gente só desistiu dela, tá? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Aqui, beleza também. Pode ficar tranquilo que vamos, sem dúvidas, te ajudar a seu objetivo. Beleza. Então, aqui a gente perguntou, ó, uma abordagem até legal. A gente já entrou em contato falando que ela quer eliminar os 14 quilos. Então, tem campanhas que as pessoas deixam já quantos quilos elas querem emagrecer. Então, é legal na abordagem vocês já colocarem isso. Quem passou. Quem não passou, vocês vão perguntar quantos quilos desejam eliminar, igual foi acordado lá para vocês, né? E aí aqui ela colocou que ela tem 59 anos, recém-complicado, e 71 quilos, né? Então, aqui eu só colocaria, né, aquela questão do antes e depois, que não foi colocado, dos 14 quilos dela, né, que a gente vai te ajudar com isso, né, e aqui alguns resultados, beleza? E
quando vocês, não precisa, acho que não precisa colocar, vou me explicar melhor nosso método, só explica, entendeu? Só manda o áudio e explica, tá? Explica ali como é que funciona e depois vem com a sugestão de horário igual vocês aprenderam. Então, não teve o antes e depois e também essa outra questão, essa permissão aí eu acredito que não precisa. Aqui, beleza? Oi, bom dia. Você ficou alguma dúvida com o que te expliquei? Estou meio agoniado agora no serviço, depois vou ver com o tempo. Aí a gente falou, entendo. Então, simplesmente no que ele falou também, a gente meio que desistiu do lead antes da hora, tá? Então, talvez aqui, beleza, ele tá sem tempo, mas vamos resgatar aquela questão da dor, do porquê que ele se cadastrou com a gente. Vamos tentar fazer alguma coisa para conseguir resgatar esse lead, não vamos só desistir. Passei aí várias abordagens agora para vocês tentarem trabalhar com esse pessoal, tá bom? E vocês estão vendo que sem tempo é uma coisa meio que geral de todo mundo, né? Aqui, na verdade, foi só um exemplo para vocês, porque a outra pessoa que faz, essa pessoa que fez a consultoria no lembrete, e aí a outra pessoa também fez. Né? Então ilustra bem aquela questão da importância de ser uma pessoa fazendo, porque ela tinha colocado para outro cancelamento e isso não foi passado para frente. Né? E aqui a gente colocou depois, entendi, sem problemas, e você gostaria de remarcar um novo horário? A gente não pode passar essa decisão para a pessoa, senão fica assim. Ela agendou com vocês um horário. Então a gente traria aquela questão de novo. Beleza. Olha, entendo, imprevistos acontecem, ou enfim, fica tranquilo que eu já solicitei o teu cancelamento aqui, mas poxa, como você falou, que você precisa eliminar os 10 quilos, a gente faz questão de marcar um novo dia, um novo horário para você. Tá? Você consegue vir aqui amanhã às 15 horas? Tá? Vamos tentar entender alguma coisa, tá? E não trabalhar com você gostaria, né? Verbos no infinitivo, essas coisas, gostaria, ter interesse, poderia, conseguiria, dá muita margem para a pessoa falar não. Né? Então, aqui a gente trazendo a questão da dor dela de novo, do porquê que ela se cadastrou na nossa campanha, lembra que foi ela que veio até nós novamente, até a nossa campanha, a gente trazer isso à tona de novo, talvez a gente conseguiria aqui resgatar esse lead. Beleza? Então é isso, pessoal. Mostrei ali agora, enfim, com vários exemplos para vocês, tá? De print de atendimento e tudo mais, tá? Então acredito que tenha dado uma boa noção para vocês, né? De alguns gargalos que se encontram ali nos atendimentos, tá? Isso aqui a gente encontra porque a gente faz muito cliente oculto, tá? Muitos atendimentos mesmo, também nas análises, nas mentorias, a gente vai, compartilha tela por tela, vai vendo ali e tudo mais. E as dúvidas, as dificuldades que vocês têm, todo mundo tem também. Né? O lead que fala para você que não tem tempo também fala para a gente que não tem tempo. A questão é, a gente passa para a nossa equipe instruções, processos, né? De não desistir, de insistir, de entender que se esse lead veio até nós, ele não foi obrigado, né? Ele que veio até nós. Né? Então a gente tenta aproveitar desse lead o máximo que a gente pode. Né, o lead ele custa caro para vocês, teve um investimento, então a gente não pode simplesmente só desistir, igual vocês viram ali. Né? E normalmente quando se passa essa atividade para uma pessoa da clínica, não se tem esse conhecimento que a gente está passando para vocês. Né? Então por isso que a gente resolveu trazer tudo isso para vocês, para não ficar só tipo, colocaram aqui, estou fazendo esse trabalho. Então não é fácil fazer o trabalho de prospecção, olha o tanto de coisa que vocês viram aqui. E mesmo assim ainda tem regiões que é difícil ter um resultado. Né, por conta, às vezes, de já muitas concorrências, já, às vezes o pessoal está trabalhando com outro tipo de emagrecimento, outro tipo de técnica lá, já passando valores, né? Enfim, e é difícil fazer o trabalho de prospecção, então não é fácil, tá? Mas e ele ainda precisa ter tudo isso. E aí, às vezes, vem um cliente, ou enfim, buscando ali o nosso serviço, falando que não tem resultado, a hora que a gente vai ver o atendimento dele, está mais ou menos dessa forma. As pessoas desistem logo fácil, não faz ali a ligação, né, não faz o resgate com os leads, tudo isso que a gente passou, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Nesses 3 dias de reunião, de encontro, trazer para vocês à tona todas essas questões, tá? Tudo isso que a gente passou, a gente realiza, a gente coloca em prática, a gente leva várias clientes ali, a gente agenda, a gente faz o trabalho de atendimento também nas clínicas, tá? Então, tudo que nós fazemos nos clientes, que deu resultado, que dá resultado, que foram validados, a gente passou para vocês, tá bom? Aí eu queria saber agora de vocês, se enfim, tem alguma dúvida, se vocês gostaram também, qual que é o feedback de vocês em relação a isso que eu passei, porque seria importante, tá, para eu entender se eu posso colocar aqui como missão concluída,
Porque a próxima vez eu vou fazer cliente oculto, eu quero ver se esses atendimentos precisam estar diferentes. Tá? Eles precisam estar diferentes, porque não dá mais para a gente ficar desistindo. Agora a gente vai ter um novo ano, né? Se Deus quiser, aí vai ser um ano bem abençoado, que a gente não vai ter nenhum obstáculo, como a gente vem tendo, né? Política, futebol, Covid. Né? Então a gente tem aí um ano de retomada e vocês precisam estar preparados para isso. Vai chegar muito lead, né? Vai chegar bastante lead para vocês, se Deus quiser, mas não adianta vocês ficarem cobrando, seja a nossa agência ou qualquer outra agência de lead, se está com o balde furado. Se a pessoa que está recebendo o lead ali não está engajada, se a pessoa que está recebendo o lead ali não gosta de se relacionar com pessoa, se a pessoa que está recebendo o lead não entende a importância desse trabalho, né? Então, é uma série de coisas, né, que a gente quis passar para vocês aqui, e vocês precisam estar preparados para isso, porque o pessoal acha que, tipo, é só colocar a campanha na rede social, vai me gerar lead e pronto. E não é, gente, não é só isso. Se fosse assim, seria muito fácil. Era só a gente abrir a clínica, né, um monte de clínica magras, a gente sabe fazer a prospecção, a gente colocaria para dentro. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, precisa de um preparo, vocês precisam de instruções, vocês precisam de suporte. Tá bom? Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida para passar, para aproveitar, porque, como eu falei, eu não quero que vocês saiam daqui com nenhum tipo de dúvida, eu quero que vocês saiam daqui, de fato, com um atendimento transformado, tá? Então, eu gostaria de ouvir de vocês aí, se tem mais alguma coisa que eu possa estar contribuindo. Daí, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar para vocês de novo, né, quando ficar disponível, o link da gravação, vou mandar o material dos 3 dias completo ali para vocês, e assim que ficar pronto também, eu tenho que mandar para alguém aquelas mensagens de impacto, vocês foram vendo algumas ali, né, de resgate, mas eu vou tentar fazer para quem ficou até aqui, né, vou mandar ali para vocês esse materialzinho com as mensagens ali para a gente resgatar, tá? Então, assim, até para a gente pegar um gancho, vamos ter um novo ano, né? Então, o que vocês vão fazer logo que iniciar janeiro? Né? Vai estar com as campanhas rodando, tudo certo, mas vocês já se programam para pegar todos aqueles leads do banco de dados de vocês, entendeu? E vamos pegar lá, vou pegar todo mundo no meu WhatsApp e vou chamar em janeiro. Vou fazer uma ligação, né? Vou pegar todo mundo que faltou, vou fazer um trabalho. Todo mundo que fez um orçamento e não fechou, e vou fazer um trabalho. Tá? Então, já vamos se planejando para quando virar esse ano a gente já ter isso. Né? Você já tem esse conhecimento agora. Tá? Então, quando virar o ano, já vamos colocar isso em prática. Tá bom? Porque janeiro a gente tem uma promessa grande daquela situação de tipo, poxa, mais um ano, né? Eu vou emagrecer, aquelas promessas que as pessoas fazem, né? Então a gente tem aí a faca e o queijo na mão, né? Vocês têm o conhecimento, agora é de fato com vocês de colocar tudo isso que nós passamos aqui em prática. Beleza? Última chance. Alguém tem mais alguma dúvida ou posso dar como concluído aqui o nosso treinamento? Acho que o pessoal deu até um retorno aqui, né? Ó, teve alguém. A Silvia falou que gostou bastante. Obrigado. A Letícia também. Obrigado pela participação. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida mais, tá? Então espero aí que o bate-papo tenha sido proveitoso para vocês. Espero que de alguma forma tenha contribuído aí para vocês. Quero ver vocês voando. Se todo mundo que está aqui é porque tem um interesse, né? Então acho bacana isso. E, enfim, também no que vocês precisarem, a gente tem uma parceria e sabe que a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Tá bom? Então, agradeço pela atenção novamente. Se a gente não se falar mais, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe muito vocês, muita família, né, muita saúde, tá? E, enfim, contem com a gente, tá bom? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.